Nesse diálogo, no versículo 31, agora existe um pedido dos discípulos. Qual é esse pedido dos discípulos? No versículo 31. Olha que interessante. Tudo começou falando sobre águas. Agora vamos falar de alimento. Qual é a resposta de Jesus no versículo 32? Jesus tem uma comida, ou seja, um alimento que os discípulos não conhecem. E aí, o que os discípulos pensam no versículo 33? Deu para perceber que Jesus está falando de um alimento espiritual? E deu para perceber que a mesma confusão da mulher foi feita também pelos discípulos? Que, diga-se de passagem, também foi a mesma confusão de Nicodemos. Nicodemos mesmo sendo um mestre da lei. Como pode um homem nascer de novo? E aí Jesus replica: como é que você, sendo mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Então vê como é que está tudo interligado. E aí a resposta de Jesus vem com uma outra passagem que nós pensamos que não tem nada a ver, mas está relacionada. Jesus vai responder com a metáfora da ceifa e dos ceifeiros, a partir do versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Ergam os olhos e vede os campos. Vamos responder: que campos são esses? Pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha o que Jesus está falando para eles. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos descobrir agora que brancos são esses, que campos são esses que estão brancos para a ceifa. Os discípulos foram enviados para ceifar o que eles não semearam, porque outros trabalharam. Então preste atenção. Você tem um diálogo entre Jesus e a samaritana, que alguns dividem em 2 diálogos, outros em 4. Na verdade, você tem 2 temas ali trabalhados. Então, uns dividem em 2 diálogos, outros em 4. Mas, de qualquer maneira, você tem todo um diálogo, todo um diálogo entre Jesus e a samaritana. Terminado o diálogo, você tem um interlúdio narrativo, que faz questão de mostrar: a mulher sai e vai anunciar na cidade. Enquanto isso, e ali na cidade, os homens vão acompanhar a mulher para verificar: é isso mesmo que você está dizendo? Vamos lá, conferir. E antes que eles chegam quem? Os discípulos. E aí começa esse diálogo entre Jesus e os discípulos. Quando você pensa, o que isso tem a ver com o que precedeu e com o que segue? Você vai perceber que tem tudo a ver. Jesus primeiro falou de água, agora está falando de alimento. Mas por que Jesus está falando dessa metáfora com os discípulos? Vejam agora no versículo 39. Chegam finalmente os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Volta agora, que agora vai fazer todo sentido a metáfora da ceifa e do ceifador. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Porque quem foi que semeou? Foi a mulher samaritana. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês estão entrando para ceifar o que vocês não semearam. Porque quem semeou foi a mulher samaritana. Outros trabalharam.
A mulher samaritana trabalhou e vós entrastes no seu trabalho. Por isso Jesus puxa esse assunto com os discípulos. Agora fica clara a sequência narrativa. Porque você olha assim, do nada Jesus vai falar de ceifa e ceifeiros? O que tem a ver com o que precede e com o que vem a seguir? Agora vocês percebem que tem tudo a ver. Por isso, a mulher samaritana representa todos os povos, independente de sua origem, que precisam ser alcançados por Jesus. Não apenas ela possuía uma compreensão inadequada de como servir, mas também a quem servir. A incompreensão dos discípulos, lá no versículo 31 a 33, na verdade é a mesma incompreensão da samaritana. Só que os discípulos, aqui nessa passagem, continuaram sem entender. E aquela samaritana, que nunca tinha antes ouvido falar de Jesus, ela entendeu. Mesmo Nicodemos, isso é importante para entender todo o contexto que também aborda o capítulo 3. Está tudo conectado. Mesmo Nicodemos, mestre em Israel, não compreendia. Ao final, o que se esperava de um mestre em Israel e mesmo dos discípulos, ocorreu com quem? Com a samaritana. Mesmo ela sendo desprezada por causa das suas origens e práticas. Não somente compreendeu, mas ela foi e anunciou aos seus. Então, na verdade, Jesus está quase que dando uma leve puxada de orelha nos discípulos. O serviço era de vocês, né? Quem está fazendo é ela. Não que Jesus não esteja feliz com o que a samaritana fez, mas é como que chamando a atenção dos discípulos. Olha, vocês acabaram não fazendo o que ela fez. Nem Nicodemos, mestre de Israel, e nem os discípulos acabaram fazendo. Coube aquela samaritana, desprezada, até mesmo humilhada, a ponto de muitos entenderem inadequadamente, dizer que ela era uma prostituta, quando o texto bíblico em nenhum momento declara que ela era prostituta. É o mesmo caso lá no capítulo 8. Aquela mulher adúltera é Maria Madalena, e o texto bíblico não fala o nome dela. Ou seja, a declaração de Jesus acerca da ceifa e ceifeiros é plenamente realizada pelos frutos do anúncio desta samaritana. E aqui eu utilizei 2 livros, embora os 2 livros que eu tenha, de comentários, são em inglês. Um, que é o do Brown, ele acabou de sair do forno, foi traduzido em português e ele já está disponível em português. Eu costumo dizer que tem muitas coisas que demoram a chegar no Brasil, esse até que demorou tanto, porque tem outras publicações que demoram 40, 50 anos até ser publicado em português. Esse livro é de 2008 em inglês, demorou 12 anos agora. Esse mês, essa semana exatamente, ele foi lançado pelas editoras Paulus e Academia Cristã.